Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, nós vamos fazer este tapete. Essa peça aqui, ela é muito fácil de aumentar o comprimento. E eu deixei anotado no primeiro comentário, logo abaixo desse vídeo, todas as orientações de como fazer mais comprida essa peça, se você quiser montar um jogo de cozinha com esse modelo. Também deixei anotado no primeiro comentário a medida que ficou essa peça e os materiais que eu usei para confeccionar. Então, para obter todas essas informações, é só ler o primeiro comentário que está fixado logo abaixo do vídeo. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, porque isso é muito importante. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 56 correntes. Em seguida, conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntes. Na corrente de número 14, aqui voltando atrás, eu vou prender um ponto baixo. Então, fiz aqui um anel com essas correntes. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Venho aqui na base, na corrente, logo depois desse ponto baixo, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima corrente, faço outro ponto baixo. E agora, nós vamos caminhando até o final do cordão, sempre fazendo as 6 correntes. Vindo na base, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima, prendendo um ponto baixo. No final, nós vamos ficar aqui com o total de 7 anéis. Então, eu vou fazer aqui os meus com essa orientação e venho. Bem, trabalhei até o final do meu cordão com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anéis. Prendi aqui um ponto baixo na última corrente que eu tinha de base e encerrei aqui essa primeira volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Eu começo com 3 correntes, essas 3 correntes equivalem ao primeiro ponto alto. Depois de fazer essas 3 correntes, eu vou trabalhar pontos altos usando esse intervalo aqui de correntes. E vou aproveitar e vou prender essa ponta de linha embaixo desses pontos que estou fazendo agora. E vou trabalhar aqui 13 pontos altos. As 3 correntes, o primeiro ponto alto. Então, nós vamos fazendo os pontos altos, pegando aqui nessas correntes até totalizar 13. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei os meus 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Depois de fazer os 13 pontos altos, eu venho nessas próximas correntes e aqui eu vou contar. 1, 2, 3. Na terceira, eu vou atravessar a agulha pelo meio. Venho nas correntes do lado de cá, também conto 1, 2, 3. Na terceira, também atravesso pelo meio. Agora, busco aqui uma linha através dessas 2 correntes e faço um ponto baixo. Em seguida, eu venho na corrente logo à frente, atravesso pelo meio, vou do lado de lá, passo pelo meio também da corrente que está logo depois do ponto baixo e faço outro ponto baixo. Agora, laço, venho no próximo intervalo e aqui eu trabalho 13 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 13 e venho. Então, aqui, trabalhei de novo 13 pontos altos. Agora, prendo os 2 pontos baixos usando esse próximo intervalo aqui. Então, sempre vou contar aqui. 1, 2, no terceiro, atravessar pelo meio. Depois, do lado de cá, 1, 2, no terceiro, atravesso pelo meio e faço ponto baixo. E mais um ponto baixo na corrente logo à frente.
Depois dos 2 pontos baixos, é só vir para o próximo intervalo e aqui trabalhar mais 13 pontos altos. Depois que completar os 13 pontos altos nesse intervalo, nós vamos prender os pontos baixos aqui nesse próximo intervalo, do mesmo jeito que mostrei para vocês nesses dois aqui atrás. Fez aqui os 2 pontos baixos, nós vamos vir direto para esse próximo intervalo e nesse aqui que vira para o lado de cá, nós vamos trabalhar o total de 26 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu até construir os 26 pontos altos aqui, virando e venho. Trabalhei com o padrão que orientei vocês, virando aqui fiz 26 pontos altos. Agora, nós vamos prender 2 pontos baixos, pegando nessas duas linhas que estão aqui na direção desse ponto baixo do lado de cá. Então, passo aqui pelas duas linhas, prendo um ponto baixo. Venho nas duas linhas logo à frente, que estão aqui na direção do próximo ponto baixo, atravesso e faço outro ponto baixo. Agora, é só laçar, vir para esse próximo intervalo e aqui trabalhar mais 13 pontos altos. Completando aqui os 13 pontos altos, faz 2 pontos baixos da mesma forma que orientei aqui. Depois dos 2 pontos baixos, vem direto para cá, faz mais 13 pontos altos. Fez os 13, vem aqui e prende 2 pontos baixos. Depois, vem para o último intervalo aqui e faz mais 13 pontos altos. Então, eu vou completar o restante dessa volta, seguindo essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esses 13 pontos altos, eu venho na terceira corrente que fiz para começar essa volta, atravesso pelo meio, prendo um ponto baixíssimo, laço mais uma vez e corto essa linha. Agora, eu vou trabalhar com o barbante de outra cor. Então, para amarrar esse barbante, eu venho aqui nesse último grupo que eu tenho virando, do lado oposto aqui onde eu cortei a minha linha, para que não fique amontoado aqui as pontas dos arremates. Então, aqui eu já tenho uma ponta, se eu amarrar lá daquele lado, eu vou ficar com 2 pontas do mesmo lado. Então, venho desse lado de cá. E aqui eu tenho 26 pontos altos. Então, venho aqui no primeiro ponto e conto 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, então, vou deixar 5 pontos vazios aqui. E no sexto, amarro a linha. E aqui vamos dar início à nossa terceira volta. Já aproveito aqui e vou prender essa ponta embaixo dos pontos que trabalhar agora. Começo aqui subindo 3 correntes. Essas 3 correntes, o meu primeiro ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Fiz um ponto sobre esse ponto de base, agora venho no ponto à frente, faço 2 pontos altos. Trabalhou 2 pontos nesse ponto de base, no da frente, faço só um. Fez um ponto sobre esse ponto, vem no da frente, faz 2. Então, nós vamos seguir com esse padrão de fazer um ponto no ponto de base, no da frente fazer 2. No seguinte faz 1, no próximo faz 2. No outro faz 1, no seguinte 2. E vamos com esse padrão até fazer aqui 24 pontos altos. Então, aqui já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuo seguindo essa mesma regra até fazer aqui 24 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos. E ficou vazio aqui desse grupo de base os últimos 5 pontos, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Depois das 5 correntes, nós vamos vir para esse grupo de 13 pontos altos logo à frente. E aqui, nós vamos pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço um ponto alto.
E aqui sobre esse grupo, nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, fiz um aqui, venho no ponto à frente, faço 2. Fiz 2 aqui, venho no da frente, faço só 1. Fiz um nesse, venho no próximo, faço 2. Fiz 2 aqui, venho no próximo, faço 1. Então, trabalhando com esse padrão, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E ficou o vazio de base do lado de cá, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, na parte reta aqui, vai ser sempre esse padrão. 5 correntes, 7 pontos altos. Então, agora aqui é só fazer 5 correntes, pular 1, 2, 3, 4, a partir do quinto, trabalhar 7 pontos altos, distribuindo da maneira que mostrei aqui. Fez os 7 pontos? Faz 5 correntes. E encontra aqui esse grupo que vira para o lado de cá. Sobre esse aqui, nós vamos trabalhar 24 pontos altos, distribuindo da maneira que orientei desse lado aqui. Completou os 24 pontos. Nesse lado, é só continuar aqui com as 5 correntes, 7 pontos altos. 5 correntes, 7 pontos altos, até encontrar aqui o início da volta. Então, vou completar todo o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a minha terceira volta com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. E frisando aqui que nesses dois grupos que ficam nos cantos, vão ficar vazios de base 1, 2, 3, 4, 5 pontos dos dois lados. 1, 2, 3, 4, 5. E nesses outros dois grupos que ficam aqui entre as duas pontas, nós vamos deixar vazio de base 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De cada lado, 4 pontos vão ficar vazios. Bem, e agora vamos dar início à nossa quarta volta. Eu vou começar com 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E ainda faço aqui um ponto alto para cada ponto de base nos próximos 3 pontos. Então, por enquanto, trabalhei aqui 4 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. A partir daqui, nós vamos trabalhar 6 aumentos, distribuindo da seguinte maneira. Nesse ponto, faço 2 pontos altos. Então, aqui fiz o meu primeiro aumento. Agora, trabalho um por um nos próximos 2. Fez esses 2 aqui usando 2 pontos de base, no seguinte faz o segundo aumento. Então, nesse ponto, trabalho 2 pontos altos. Fez aqui o segundo aumento, de novo, trabalha um por um nos próximos 2. Fez de novo aqui esses 2 pontos, usando 2 pontos de base, faz outro aumento. Então, esse aqui é meu terceiro aumento. E continuo trabalhando com esse padrão de fazer o aumento, depois 2 pontos usando 2 pontos de base e outro aumento. 2 pontos usando 2 pontos de base e outro aumento, até completar 6 aumentos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Depois do meu sexto aumento, restou vazio aqui de base nesse primeiro grupo, 1, 2, 3, 4 pontos. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até construir aqui o total de 37 pontos altos. Quando nós encontrarmos essas 5 correntes, nós vamos fazer aqui 5 pontos altos. E eu vou trabalhar pegando aqui, olha, pelo meio da corrente, porque fica melhor distribuído aqui os pontos. Então, aqui, olha, usando as 5 correntes de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, pegando pelo meio das correntes, que fica mais bonito. Agora, é só continuar aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, nas correntes, igual mostrei aqui, até fazer 37 pontos altos.
Assim que completarmos o ponto de número 37, nós vamos estar aqui, olha, no quarto ponto alto desse último grupo de base. E, a partir do ponto seguinte, nós vamos repetir os 6 aumentos, distribuindo da mesma maneira que eu orientei ali atrás. Então, depois que completou os 6 aumentos, vai restar de base 4 pontos altos aqui nesse grupo. Então, a partir daqui, nós trabalhamos um ponto alto para cada ponto de base, da maneira como acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei o restante da quarta volta com o padrão que eu orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. E fiquei com o total de 118 pontos altos na quarta volta. Agora, vamos iniciar a quinta volta. Começo com 3 correntes. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 5 pontos. Então, aqui já tenho um. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Agora, faço um aumento nesse ponto aqui. Então, aqui fiz o meu primeiro aumento da quinta volta. No total, vamos fazer 6 aumentos nessa volta. Depois do primeiro aumento, eu faço um por um nos próximos 3 pontos de base. Então, aqui, depois do aumento, fiz um por um e trabalhei 1, 2, 3 pontos. Agora, faço o meu segundo aumento nesse ponto logo à frente. Depois de trabalhar o segundo aumento, de novo, faço um por um nos próximos 3. Depois de trabalhar esses 3 pontos, faço o meu terceiro aumento. Depois de trabalhar o terceiro aumento, eu vou fazer um por um em 2 pontos de base. Então, 1, 2. Então, depois do meu terceiro aumento, fiz apenas 2 pontos, trabalhando um em cada de base, e em seguida eu faço o meu quarto aumento. E depois do quarto, eu vou trabalhar um por um nos 3 pontos logo à frente. Então, depois do meu quarto aumento, trabalhei 3 pontos, fazendo um em cada de base. Agora, faço o quinto aumento. Depois do quinto aumento, faço um por um nos próximos 3 e depois o sexto aumento. Então, trabalhei aqui os meus 6 aumentos. Depois do sexto aumento, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até fazer 39 pontos altos. Fez os 39 pontos altos, nós vamos repetir os aumentos do lado de cá, da mesma maneira que acabei de orientar. Fez aqui os 6 aumentos, depois é só trabalhar um por um até encontrar o início da volta. Então, eu vou completar todo o restante com essa orientação e venho. Completei a minha quinta volta com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e fiquei com o total de 130 pontos altos aqui na quinta volta. Agora, vamos dar início à sexta volta. Começo com 3 correntes e vamos trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base até fazer 5 pontos altos. Depois de trabalhar esses 5 pontos altos, nós vamos fazer um aumento no ponto logo à frente. Na volta de número 6, nós vamos fazer 6 aumentos e, depois de cada aumento, nós vamos trabalhar um por um até fazer 4 pontos altos.
Então, aqui, depois do meu aumento, trabalhei 4 pontos altos, agora faço outro aumento no ponto logo à frente. E vamos com esse padrão de trabalhar os 4 pontos altos entre cada aumento, até construir aqui 6 aumentos. Então, eu vou fazer aqui os meus e vem. Trabalhei os 6 aumentos e entre cada aumento aqui nessa volta, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. E aqui, depois do sexto aumento, nós vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até fazer 39 pontos altos. Depois que fizer os 39 pontos altos, faz os 6 aumentos no outro lado aqui, com o mesmo padrão que eu acabei de orientar desse lado. E depois que trabalhar os 6 aumentos, é só fazer um por um até encontrar aqui o início da volta. Então, vou completar todo o restante da sexta volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 6, fiquei com o total de 142 pontos altos na volta 6. Agora, vamos dar início à volta 7, começo com 3 correntes. Aqui no início da volta 7, trabalho um por um até fazer 5 pontos altos. Depois de fazer os 5 pontos altos, eu faço um aumento no ponto à frente. E aqui, depois de fazer o aumento, eu vou trabalhar um por um até fazer 5 pontos. Então, aqui, depois do aumento, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. No ponto à frente, faço outro aumento. Depois que eu completar aqui esse segundo aumento, eu vou de novo trabalhar um por um até fazer 5 e trabalhar o meu terceiro aumento. Então, vou fazer aqui o meu e venho. Bem, então aqui trabalhei o meu terceiro aumento. Depois do terceiro aumento, eu vou trabalhar um por um até fazer 6 pontos altos. Bem, então aqui, passando do terceiro para o quarto aumento, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E agora faço o quarto aumento. Depois do quarto aumento, trabalho um por um até fazer 5 e faço o quinto aumento. Depois do quinto aumento, eu trabalho mais 5 pontos altos e faço o sexto aumento. Eu vou completar aqui os meus aumentos e venho. Bem, então aqui trabalhei os 6 aumentos da volta de número 7, distribuindo como orientei. O meu último aumento, ele foi trabalhado sobre o último aumento aqui da base. Depois, é só fazer aqui um por um, até construir 39 pontos altos. Depois que fizer os 39 pontos, é só fazer os aumentos no outro lado, igualzinho orientei aqui. Completando os aumentos do lado de lá, trabalho um por um, até encontrar o início da volta. Então, vou completar aqui o restante dessa volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 7, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e cortei o meu barbante. Fiquei com o total de 154 pontos altos aqui na volta 7. E antes de começarmos a volta de número 8, nós vamos dividir esses 154 pontos altos de base que temos em 4 grupos. 2 grupos com 33 pontos altos e 2 grupos com 44 pontos altos. E nós vamos dividir esses pontos da seguinte maneira. Bem, então esse daqui é o local onde eu fechei a minha volta. Então, a partir desse ponto, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. No oitavo ponto, vou pegar uma linha de outra cor e vou marcar. E, a partir desse ponto que acabei de marcar, eu vou contar 33 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33 pontos. E no ponto de número 33 eu faço outra marca. Depois de separar esse primeiro grupo de 33 pontos, eu vou contar 44 pontos altos, começando a partir do ponto que está logo à frente do local onde está marcado. Então, a partir desse aqui, conto aqui 44 pontos. Esse daqui é o meu ponto 44. Então, eu não vou fazer a marca no ponto 44, vou fazer a marquinha no ponto à frente. Então, aqui está o meu ponto 44, amarro no ponto logo à frente. E, a partir desse ponto que está com a marca, de novo, eu conto aqui 33 pontos altos e faço outra marquinha no ponto de número 33. Vai sobrar aqui, entre essa última marca que nós fizemos e a primeira, mais 44 pontos altos. Bem, então aqui depois de separar aqui os 4 grupos, nós vamos pegar o barbante de outra cor e nessa primeira marca que nós fizemos, que é logo depois aqui do local onde nós fechamos essa volta, eu vou amarrar o meu barbante no ponto que está marcado. Depois de amarrar, eu vou subir aqui nesse primeiro grupo o total de 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vou voltar aqui no mesmo local onde subi as correntes e vou fazer mais 2 pontos altos. Depois de fazer esse grupo, eu venho aqui na base, pulo 1, 2, no terceiro faço um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, sobe 3 correntes. Subiu as 3 correntes, volta aqui no mesmo ponto onde fez o ponto baixo e trabalha mais 2 pontos altos. Bem, então daqui para frente nesse tapete, nós vamos sempre trabalhar aqui esse grupinho de um ponto baixo, 3 correntes e mais 2 pontos altos, usando um mesmo ponto de base. Depois que fez esse grupo, então aqui nós vamos pular 1, 2 e no terceiro prender o ponto baixo. Vamos trabalhando com esse padrão até encontrar essa marquinha aqui. Quando a gente chegar aqui, nós teremos feito 11 grupinhos iguais a esse. Eu vou fazer aqui os meus e vem. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos. Depois do grupo de número 11, então pulo 1, 2 e no terceiro prendo um ponto baixo. Então, aqui, olha, nós estamos saindo do primeiro grupo que nós marcamos aqui da parte oval. E o meu último ponto baixo aqui, ele está sobre o ponto alto que está logo à frente da minha marquinha. A partir daqui, nós vamos continuar fazendo as 3 correntes, os 2 pontos altos aqui, juntos com o ponto baixo. E assim que completou aqui o grupinho, nós vamos fazer uma corrente. Fez essa corrente, nós vamos vir na base e vamos pular. 1, 2, 3 e no quarto ponto, vamos prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz as 3 correntes, os 2 pontos altos. E depois dos 2 pontos altos, uma corrente. E vem na base, pula 1, 2, 3 e no quarto ponto prende um ponto baixo. Então, nós vamos com esse padrão, pelos 44 pontos que nós temos aqui na parte reta, vamos fazer aqui também 11 grupos iguais a esse. E assim que nós completarmos os 11 grupos iguais a esse, nós vamos encontrar aqui os 33 pontos da parte oval do lado de cá. Nesse local, nós vamos trabalhar igual mostrei aqui inicialmente. E depois, completa o restante da volta do lado de cá, fazendo a corrente e pulando 1, 2, 3 no quarto ponto, prendendo um ponto baixo, igual eu acabei de orientar nesses dois aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta 8 com essa orientação. E trabalhei toda a volta 8 com o padrão que orientei. Depois de fazer esse último grupo, eu fiz aqui uma corrente e agora eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo na primeira corrente que eu fiz para começar essa volta. Então, na primeira corrente, eu atravesso pelo meio
e prendo o ponto baixíssimo. Bem, e agora vamos trabalhar a volta 9. Eu vou começar a volta 9 caminhando com 2 pontos baixíssimos. Esses pontos baixíssimos serão trabalhados nessas próximas 2 correntes que eu tenho aqui de base. Então, atravesso pelo meio da corrente e faço um baixíssimo. Depois de caminhar com os 2 pontos baixíssimos, eu vou passar a minha agulha aqui por detrás dessa corrente, buscar aqui uma linha e vou trabalhar um ponto baixo. Então, todas as nossas voltas daqui por diante serão começadas dessa maneira. E aqui na volta de número 9, o padrão será idêntico que nós fizemos na volta de baixo. Então, na parte oval, nós vamos fazer 3 correntes depois do ponto baixo. E aqui no mesmo local onde está o ponto baixo, pegando por trás dessa corrente, faço mais 2 pontos altos. Fez o grupinho? Vem no grupo da frente e pegando aqui por detrás dessas correntes, eu vou prender um ponto baixo. Prender o ponto baixo é só repetir as 3 correntes, os 2 pontos altos e vir para o próximo grupo e começar aqui a repetir o padrão, pegando aqui por detrás das correntes. E nós vamos seguir assim aqui pela parte oval até fazer 11 grupos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui trabalhei a minha parte oval, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos com o padrão que orientei. E a partir daqui nós vamos trabalhar a parte reta. Então, faço as 3 correntes, os 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, eu vou sempre fazer uma corrente. Fez essa corrente, vem para o grupinho à frente e na corrente prende o ponto baixo. Então, a única coisa que vai mudar aqui na parte reta é que nós vamos trabalhar uma corrente de intervalo entre os grupos. E nós vamos fazer 11 grupos com essa corrente de separação. Depois que fizer os 11 grupos com essa corrente de separação, nós vamos encontrar a parte oval do lado de lá. E vamos trabalhar na parte oval do outro lado, 11 grupos, igual eu mostrei aqui na parte oval desse lado. Completando os 11 da parte oval, nós trabalhamos a parte reta do lado de lá com esse mesmo padrão de fazer a corrente entre os grupinhos. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta de número 9 com o padrão que orientei. Depois de fazer esse grupo e fazer a corrente, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta e prendo aqui um ponto baixíssimo. Encerramos aqui a volta de número 9. E aqui, olha, gente, antes de começar a volta 10, deixa eu falar uma coisa. Vai estendendo o seu tapete a cada volta que você termina. Então, coloca ele aí em cima da mesa, em algum lugar plano, e apoia a mão aqui nessa parte fechada de pontos altos e vai pegando aqui nessas 3 correntes que nós trabalhamos e ir puxando assim, olha, grupinho por grupinho, a volta toda do tapete, até ele ficar bem assentadinho. Vamos ajeitando aqui os pontos, cada volta que nós fazemos, que no final o seu trabalho vai ficar maravilhoso. Ele vai ficar super assentado no chão e muito bonito. Porque aqui, particularmente falando, eu sou uma pessoa que não gosto de tapete torto no chão. Então, eu procuro cada volta que eu faço em todos os meus trabalhos, já ir estendendo e acertando, encaixando bem direitinho todos os pontos, para que no final ele fique bem estendidinho, bem bonito. Bem, dito isso, vamos trabalhar a volta de número 10. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos. Depois de fazer os 2 baixíssimos, eu introduzo a agulha aqui por detrás dessas correntes, puxo uma linha e faço o meu primeiro ponto baixo dessa volta. E aqui na volta 10, eu vou fazer o grupinho com as 3 correntes, os 2 pontos altos. E depois de trabalhar o grupo, eu vou fazer uma corrente, vir para o próximo grupinho e começar aqui a repetir o padrão.
E depois de trabalhar o segundo grupo, eu também faço uma corrente. E venho para o próximo grupo e repito aqui o ponto baixo. Depois do primeiro e do segundo grupo que eu trabalhei aqui na volta 10, eu fiz uma corrente de separação. Agora, eu vou começar a partir desse grupo que vou fazer. Trabalhar sem a corrente. Então, aqui, olha, a partir do terceiro grupo da volta de número 10, eu vou trabalhar sem a corrente aqui de separação por 7 grupos. Então, aqui fiz um grupo direto, depois do ponto alto, venho para as correntes do grupo à frente e faço mais um grupinho. E vamos continuar sem a corrente aqui até construir 7 grupos. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, então, a partir desse grupo, eu comecei a trabalhar sem aquela corrente de separação. E fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, seguindo esse padrão de não fazer aqui a corrente. Agora, nós vamos continuar fazendo o grupinho com as 3 correntes e os 2 pontos altos. E, a partir desse aqui, nós sempre vamos trabalhar uma corrente de separação entre cada grupinho. E vir para o ponto à frente e repetir aqui o padrão. Bem, e aqui, olha, eu estou saindo da parte oval e começando a entrar aqui na parte reta. Desse lado aqui na volta 10, nós vamos trabalhar 15 grupos fazendo essa corrente de separação. Então, depois que a gente fizer os 15 grupos, colocando aqui a corrente entre eles, nós vamos estar na parte oval do lado de lá e lá nós vamos, igual fizemos aqui, trabalhar por 7 vezes sem a corrente. Depois que completou as 7 vezes sem a corrente, completa o resto da volta fazendo uma corrente aqui de separação entre os grupos na parte reta do outro lado. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 10. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Completei minha volta de número 10, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz e em seguida caminhei com 2 pontos baixíssimos nas 2 correntes aqui logo à frente. Bem, e agora vamos dar início à volta de número 11. Vou começar aqui fazendo o meu grupinho com o ponto baixo, 3 correntes e 2 pontos altos. E depois que eu trabalhar os 3 primeiros grupos aqui da volta 11, eu sempre vou fazer uma corrente de separação entre um grupo e o próximo. Fez a corrente, é só vir para o grupinho da frente, o ponto baixo, 3 correntes e 2 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei os 3 primeiros grupos da volta 11 e entre cada um deles eu fiz uma corrente de separação. A partir desse próximo grupo que eu vou trabalhar, eu não vou fazer a corrente aqui de separação. Ó. Completou o ponto alto, vem para frente e repete mais um grupo. E nós vamos assim, sem a corrente, até fazer aqui 5 grupos. Eu vou fazer os meus e vem. Bem, então esse daqui foi o primeiro grupo que eu trabalhei sem a corrente. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos sem trabalhar aqui a corrente de separação. Em seguida, eu trabalhei o meu próximo grupo e trabalhei aqui a corrente entre um grupo e outro. Então, depois do meu quinto grupo, sem intervalo de correntes, eu volto a trabalhar com a corrente e entrando aqui desse lado da parte reta, nós vamos fazer 17 grupos fazendo aqui essa corrente. Então, nós vamos ficar com 17 correntes aqui desse lado da parte reta. Depois que fizer os 17 grupos com a corrente, nós trabalhamos na parte oval do lado de lá, 5 grupos sem fazer a corrente. E completando os 5 grupos sem a corrente na parte oval do lado de lá, nós vamos completar o resto da volta
fazendo a corrente de separação entre os grupinhos. Então, com esse padrão a trabalhar da volta de número 11, vou completar a minha e vem. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 11 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Depois de fechar a volta de número 11 com o ponto baixíssimo, eu caminhei com 2 pontos baixíssimos, pegando aqui nas correntes, e fiz o meu primeiro grupo da volta de número 12. E aqui no início da volta de número 12, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 grupos, sempre separando aqui com uma corrente. Então, aqui, olha, entre esses primeiros 4 grupos da volta de número 12, eu fiz sempre uma corrente de separação. Depois que trabalha esses primeiros 4 grupos, separando aqui com uma corrente, nós vamos fazer 3 grupos sem nenhuma corrente. Então, aqui, fiz um grupo, não trabalhei corrente, fiz o segundo grupo, não trabalhei corrente, fiz o terceiro grupo e não trabalhei corrente. Então, por 3 vezes aqui, nós vamos fazer os grupinhos sem as correntes. Depois do terceiro grupo, eu volto a trabalhar a corrente de separação entre os grupos. E desse lado aqui, na volta 12, nós vamos fazer o total de 19 grupos separados por uma corrente desse lado. Fez esses 19 grupos separados pela corrente, nós vamos do lado de lá, na parte oval, fazer de novo 3 grupos sem as correntes, como acabei de mostrar para vocês aqui. Depois de fazer lá do outro lado esses 3 grupos sem a corrente, nós completamos o restante da volta, fazendo os grupos e a corrente de separação. Vou completar o restante da volta 12 com essa orientação e vem. Completei a minha volta 12 com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar a volta. E agora vamos trabalhar a volta 13. A volta 13 é muito fácil. Começo com os 2 pontos baixíssimos. Faço aqui o meu primeiro grupo. Na volta 13, depois de cada um dos grupos que a gente fizer, nós vamos fazer a corrente. Então, depois de todos os grupos, nós vamos trabalhar a corrente. Fez a corrente, é só vir para frente e repetir aqui. Então, eu vou trabalhar aqui a minha volta de número 13, seguindo essa orientação e vem. Completei a volta 13 com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Em seguida, eu subi aqui com 2 pontos baixíssimos e iniciei a minha volta 14, fazendo 1, 2, 3 grupos, separando todos eles aqui com uma corrente. Depois de trabalhar esses 3 primeiros grupos separados por uma corrente aqui no início da volta 14, a partir desse quarto grupo, eu vou fazer 1, 2 correntes de separação. Fez as 2 correntes, vem para o próximo grupo e repete aqui o ponto baixo, 3 correntes e 2 pontos altos. Na volta 14, eu vou trabalhar 5 grupos, fazendo aqui 2 correntes de separação. Vou fazer aqui os meus 5 grupos e vem. Bem, então, a partir desse grupo, eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5 grupos separados por 2 correntes. Depois do 5º grupo separado por 2 correntes, eu comecei a fazer de novo apenas uma corrente de separação aqui entre os grupos. E aqui eu vou fazer um total de 17 grupos separados por apenas uma corrente. Assim que eu completar o grupo de número 17, com apenas uma corrente, trabalho na parte oval do outro lado, mais 5 grupos separados por 2 correntes, igual acabei de mostrar aqui. E depois que fizer os 5 grupos separados por 2 correntes na parte oval do lado de lá, completo o restante da volta, fazendo apenas uma corrente de intervalo. Então, eu vou trabalhar o restante da volta 14 com essa orientação e vem. Completei a volta 14 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz nessa volta.
E em seguida, eu dei início à minha volta de número 15, caminhando com 2 pontos baixíssimos aqui nessas correntes, trabalhando aqui o meu primeiro grupo da volta de número 15. Depois do primeiro grupo, eu fiz apenas uma corrente de separação. E a partir do segundo grupo que eu trabalhei aqui na volta 15, eu comecei a fazer 2 correntes de separação entre um grupo e outro e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 grupos, separando todos eles com 2 correntes. Então, dos dois lados da parte oval, nós vamos fazer os 9 grupos separados por 2 correntes. Depois desse grupo 9, eu volto a trabalhar o espaço de apenas uma corrente aqui entre os grupos de pontos altos. E aqui na volta 15, eu vou fazer na parte reta o total de 13 grupos separados por apenas uma corrente. Assim que completar os 13, repete os 9 com 2 correntes na parte oval do lado de lá. Depois de fazer a parte oval, é só completar o restante da volta, fazendo os grupinhos com apenas uma corrente de intervalo. Então, eu vou trabalhar o restante da minha volta 15 com essa orientação e venho. Trabalhei a volta de número 15 com o padrão que orientei, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Em seguida, subi 2 pontos baixíssimos e iniciei a minha volta de número 16. Trabalhei aqui o meu primeiro grupo da volta 16 e fiz 2 correntes de separação entre esse grupo e esse. E, inicialmente, aqui na volta 16, nós vamos fazer 12 grupos separados por 2 correntes. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 12 grupos com 2 correntes de separação e venho. Trabalhei os 12 grupos fazendo 2 correntes de separação. Esse aqui é o meu grupo de número 12 com 2 correntes. Depois do grupo 12 com 2 correntes, eu volto a fazer apenas uma corrente entre os grupos de pontos altos. E vou trabalhar aqui o total de 9 grupos separados por apenas uma corrente. Depois que eu fizer por 9 vezes esse intervalo de uma corrente entre os pontos, eu volto a trabalhar lá do outro lado, fazendo as 2 correntes. E do lado de lá, eu vou trabalhar o total de 13 intervalos com 2 correntes. Fez os 13 intervalos de 2 correntes na parte oval do lado de lá, volta a trabalhar fazendo apenas uma corrente e vai até o penúltimo grupo antes aqui de encontrar o início. Então, vem trabalhando com uma corrente de separação até esse penúltimo grupo. Depois, aqui no último, nós vamos fazer 2 correntes para vir fechar o ponto baixíssimo. E assim, nós vamos ficar com 13 grupos de 2 correntes desse lado da parte oval, 13 do lado de lá. E 9 grupos com apenas uma corrente dos 2 lados da parte reta. Vou completar a minha volta 16 com essa orientação e venho. Completei a volta 16 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar nesse segundo lado aqui da parte reta, os 9 intervalos com apenas uma corrente, eu fiz o meu último grupo dos pontos altos e fiz aqui 2 correntes e fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Começo a volta 17 caminhando com os 2 pontos baixíssimos. E trabalho aqui o meu primeiro grupo. E aqui na volta 17, todos os intervalos entre os grupos serão feitos com 2 correntes. Então, a volta inteirinha. Fez o grupo, faz 2 correntes, vem pro grupo da frente e repete. Então, eu vou trabalhar a volta 17 inteirinha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 17 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar a volta.
Em seguida, eu cortei o meu barbante. Agora, é só esconder essas pontas de linha pelo meio dos pontos aqui pelo lado do avesso. E depois é estender bem a peça. Então, nós vamos colocar no chão e começar a estender do meio do tapete para fora. E aqui, olha, uma dica. Fica mais fácil de estender se você for puxando aqui nessas 3 correntes, nesse sentido aqui, ó. Então, ao contrário do que nós trabalhamos, nós vamos voltando aqui na volta e vamos puxando. É mais fácil de estender aqui o tapete. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Isso é muito importante para mim. E se quiser assistir a mais vídeos de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado ao vídeo. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito, inscreva-se. É só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.